Bom dia a todas e todos. Bom, eu dei um tempinho aí para o pessoal chegar, sentar. Eu vou, então, dar continuidade aqui no nosso evento, no nosso segundo dia, iniciando com a nossa terceira mesa, né? Intitulada Atualidade do Conceito de Exterminismo. Em nome do Observatório da História da Classe Trabalhadora, eu queria agradecer a presença de vocês, em especial também agradecer a presença do Ricardo Miller, Eduardo Barreto aqui conosco hoje compondo a mesa. A ideia é que a fala de cada um dure em torno de 30 minutos. Depois desse tempo a gente vai ter um período bom para a gente poder conversar, debater, colocar as perguntas, as intervenções de cada um. Vou ficar no papel chato aqui de controlar, vou avisando quando tiver faltando 15 minutos, depois com 5. E aí, só para a gente ter um controle, tá bom? Só para então começar com a apresentação aqui de quem acompanha a mesa, queria começar apresentando o Ricardo Gaspar Miller, que tem extensíssimo currículo, então vou só destacar alguns pontos aqui. Foi professor aposentado, né, no Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, Federal de Santa Catarina. Continua lecionando curso de pré-graduação, né, para pós, participando de grupos de pesquisa do local. Foi também professor aqui da casa, né, do IACS, durante um tempo. E há mais de 20 anos tem atuado em projetos de pesquisa, grupos de pesquisa ligados ao estudo específico aqui da mesa, mas há mais tempo dedicado ao estudo do Thompson e de conceitos ligados ao autor. Também tem diversos artigos e capítulos de livros sobre o tema, especialmente 2 livros eu acho que a gente pode destacar aqui, né? Carta Aberta de Ib Thompson a Kolakowski e outros ensaios, pela editora Debate, e Thompson, Política e Paixão, pela Argos, que o livro que tinha, pelo menos estava ali atrás, mas acho que já deve ter esgotado ontem, né? Bom, esse professor Ricardo, também estaremos aqui hoje com Eduardo Sabarreto Cruz, também professor adjunto aqui da casa, do Departamento de Economia, né, do programa de pós-graduação. Atua também, entre outros temas, no debate sobre crise ambiental, crise de economia política, mudanças climáticas. Eu acho que vai ser uma mesa bem interessante para a gente poder expandir o debate bem dentro do que a gente pode conversar sobre o tema da mesa. É autor de Ecologia Marxista, Professores Sem Tempo, pela Usina, e também o Capital na Estufa, para a crítica da economia política das mudanças climáticas. Estava pelo menos ali atrás, talvez depois ainda esteja, confiram, aproveitar a propaganda pela consequência. E eu acho que é isso, o tema da mesa vai ficar entre o proposto do conceito de exterminismo. Eu vou, sem mais delongas, passar a bola aqui para quem realmente veio para falar hoje, e vou controlando o tempo aqui. Tudo bem? Pode? Tranquilo? Vou passar então aqui direto começando pelo professor Ricardo. Bom dia. Escutam? Sim, Tá. Bom dia a todas, todos. É um prazer estar de volta aqui a Niterói, a Universidade Federal Fluminense, né? Não sei se é um bom filho, mas a casa torna, né? E... desculpa. Não tem graça, né? Não. Mas enfim, eu não sei também, como a Adelaide falou ontem, também é bastante... Há um misto, né, de afeto, de emoções, então um certo clima que é difícil a gente se expressar assim num ambiente que tem um lado afetivo e ao mesmo tempo tem um lado de desafio, né? E eu agradeço muito, né, o convite do Marcelo, da equipe organizadora, né, do NIEP, né, com quem eu venho tentando colaborar há algum tempo, né? E é um prazer conhecer os colegas aqui da mesa, conhecer também todos que vieram aqui para esse evento, né, para esse encontro, né, os colegas daqui da universidade, outras universidades, Brian, Carlos, né. Então é muito bom, né, e ao mesmo tempo, repito, né, que o Marcelo me colocou um desafio, que um aspecto é o que é, em termos da trajetória de Thompson, né, o conceito de exterminismo, mas um outro problema é fazer a sua atualização, como ele pediu, não só para esse paper, mas também para o debate aqui na mesa, né?
Não sei se vocês trouxeram lenços de papel, a gente pode tentar reciclar as lágrimas, né? Porque eu estava conversando com o Eduardo, provavelmente muitos de vocês vão chorar, né? Mas, enfim, eu acho importante pedir desculpas, antes de mais nada, porque como eu tenho informações para mim, né? Porque esse desafio me colocou o compromisso de fazer um estudo que eu não tinha feito, de pesquisar. Eu preciso me defender um pouco e ler o texto, senão eu posso perder a minha orientação, meu direcionamento. É por isso que eu peço novamente, né, a compreensão de vocês para começar a ler o texto. Certo? Muito obrigado pela atenção. Bom, deixa eu ver se a melhor posição é isso aqui, né? Se não ouvirem, não entenderem, por favor, intervenham, tá? O convite do Marcelo me colocou um desafio. Discutir a atualidade da categoria de feminismo proposta por Igor Thompson em 1980. A primeira dificuldade é como compreender o feminismo e discutir a categoria sem permanecer no senso comum. Isto é, como superar a simples constatação de problemas, sua identificação, classificação e registro, igualar ou aproximar fenômenos, eventos e considerá-los equivalentes, sem se tentar avaliar criticamente os diferentes processos, suas determinações, articulações, relações e efeitos. Quais as condições e limites para essa análise? Essa premissa básica exige muita reflexão. Por esse motivo, inicialmente apresentamos um resumo dos fundamentos da categoria de feminismo para contextualizar o tema e o debate. Por favor, não se assustem, são 14 páginas, mas a letra 14, Arial, então por isso que pode parecer muito, né? Depois tentamos analisar criticamente o feminismo, sua validade e seus problemas, no sentido das proposições do contexto e nos debates sobre a categoria, e apreender as condições de se avaliar e discutir sua atualidade, seu significado para alguns problemas contemporâneos, possibilidades e contradições. Bom, como se sabe, Thompson é reconhecido como um dos mais influentes intelectuais ingleses. Além de seu trabalho teórico e historiográfico, Thompson sempre desenvolveu também intensa atividade política, orientado por sua interpretação do materialismo histórico, sua concepção do socialismo pela defesa de seus ideais. Seu ativismo político sempre esteve associado à importância dos temas relacionados às lutas dos trabalhadores, expressão de processos de luta de classe e resistência, e elaboração de uma história vista de baixo. Após os importantes eventos de 1956, que foram muito discutidos aqui nas mesas anteriores, Thompson rompe com o Partido Comunista Britânico, edita com John Saville o periódico New Reasoner e torna-se cada vez mais um porta-voz e defensor de uma concepção humanista de socialismo, figura-chave na formação e organização da campanha pelo desarmamento nuclear, a CND, presente em movimentos pacifistas e na organização de documentos, ensaios e livros para realizar uma análise de conjuntura e fundamentar seu engajamento dos demais grupos. Não por acaso, ao final de uma das sessões do debate de Oxford, em 1979, como foi comentado ontem pelo Brian Palmer aqui na mesa, Thompson alertou: teoria tem consequências. Portanto, tornava-se necessária uma atitude teórica e política diferente, inovadora, para apreender as rápidas e violentas transformações do processo histórico, acompanhadas pela formação de um novo objeto com características aparentemente irracionais que poderia exterminar toda a população mundial, mas também promover mobilizações contra essa ameaça. Nesse movimento, em 1980, Thompson decide lançar intensos apelos contra a lógica do exterminismo, se colocar à frente do movimento político internacional pelo desarmamento e pela paz, e assim fundar a campanha pelo desarmamento nuclear europeu, END, ao lado de Mary Caldor, Ken Coates e outros intelectuais e ativistas. Nesse contexto, Thompson percebe a existência de uma dinâmica interna de uma lógica recíproca que requer uma nova categoria de análise e elabora a categoria de feminismo, para ele mais adequada para examinar essa nova realidade. No início de suas notas sobre o feminismo na publicação da New Left Review, Thompson afirma e provoca: precisamos de uma análise teórica de classe válida para a atual crise bélica.
Sim, mas estruturar uma análise racional sucessiva pode, ao mesmo tempo, impor uma racionalidade e consequências ao objeto de análise. E se o objeto é irracional? Logo, necessitamos de uma categoria nova para definir esta época clara de confronto nuclear, e isso não significa, acho que é importante isso, não significa necessário renunciar a todas as categorias anteriores ou que as forças históricas não funcionem mais. Não se trata simplesmente de uma questão de força, mas também de legitimidade, onde nenhuma forma de poder está legitimada pela responsabilidade civil e por um processo aberto e prosperado, na forma de poder talvez ceda lugar a outra. Assim devemos compreender as condições de formulação da categoria de feminismo por Thompson e prestar atenção à sua importância teórica e política, desde a ideia marxiana de historicidade das categorias, lembrada e redefinida em A Formação da Classe Operária Inglesa, e a relação entre a orientação teórica e a ação política, a uma nova atitude teórica devem corresponder novas táticas e estratégias. Nesse sentido, a proposta de Thompson de luta no contexto agora representa o imperativo humano e ecológico. Suas manifestações traduzem as tensas relações entre as bases do exterminismo e a contraposição das diferentes perspectivas de civilização. Como Thompson afirmou, a luta de classes continua por todo o mundo de muitas maneiras, mas o exterminismo em si não é uma questão de classe, é uma questão humana, uma causa humana. É nesse contexto que exterminismo, causa humana e luta de classe guardam e adquirem relevância teórica e política. Os argumentos que apresentamos procuram demonstrar a relevância da categoria exterminismo, pois correspondem à atualidade, à constante atualização do fenômeno que objetiva. Em continuidade, vamos retomar alguns desses tópicos e encaminhar outros temas e argumentos sobre a atualidade da categoria exterminismo. Até aqui foi uma apresentação dos fundamentos, sim, um resumo do que é a categoria exterminismo para Thompson. E como a proposta é uma atualização, eu recolhi vários textos, vários ensaios, vários autores, autoras, mas não é possível apresentá-los todos. Eu fiz um pequeno recorte, talvez por isso as considerações finais tenham perdido um pouco de força, mas eu espero que vocês compreendam e seja o suficiente para conversarmos. Vamos lá. Em 2016, o professor Giovanni Alves, que a maioria de vocês devem conhecer, colocou uma mensagem em seu Facebook discutindo as relações ameaçadoras entre aquecimento global, guerra nuclear e suas complexas variáveis. Ele intitulou esse post de exterminismo. Citando: enquanto no começo do século XX o dilema histórico crucial era socialismo ou barbárie, hoje, nos primórdios do século XXI, o dilema histórico decisivo, cada vez mais candente, é socialismo ou extermínio da humanidade. No século XX nós perdemos. A barbárie política e social se instaurou. No século XXI, caso não consigamos derrotar o capitalismo neoliberal e a dominância das finanças, os conflitos imperiais no Oriente Médio, África e Ásia, e impedir a escalada do aquecimento global e a possibilidade da guerra nuclear, assistiremos o extermínio da humanidade, tal como conhecemos. A mensagem não mencionava a obra de Thompson, acho que não precisava, embora ele conheça bastante. Mas seu apelo, as questões colocadas nos obrigam a repensar, mais uma vez, a importância e a atualidade da categoria. De início, nesse nosso percurso, eu gostaria de apresentar um resumo da obra de Jean-Pierre Dupuy, é um intelectual francês muito relacionado com o Brasil. Sempre preocupado com o tema da ecologia política, em 2011, Dupuy lançou o livro O Tempo das Catástrofes, Quando o Impossível é uma Certeza. Nesse livro, Dupuy defende um entendimento crítico do fatalismo e propõe que se leve a sério a possibilidade de catástrofes aniquiladoras acontecerem no mundo, mas precisamente para que não aconteça. Em 2023, Dupuy participou do ciclo de debates e votações em várias cidades do Brasil e apresentou uma palestra sobre o tema da cibernética e inteligência artificial, onde ele afirmou:
Hoje em dia, parece que a humanidade se propôs a tarefa de acelerar a próxima etapa da evolução biológica, na qual a espécie humana dará lugar a uma era pós-humana, em que máquinas cibernéticas inteligentes estariam se tornando os senhores do mundo. Essa utopia será a morte do humanismo ou sua apoteose? Será o cúmulo do humanismo colocar um fim ao humano? Ele pergunta. Continuando, vejamos outras abordagens. A partir de 2020, a pandemia da Covid-19 gerou muitos problemas, novas questões e, consequentemente, entrevistas, debates e publicações. Dentre essas publicações, selecionei algumas contribuições para esse nosso seminário. Em 26 de março de 2020, a revista Jacobina, Jacobin Brasil, publicou um artigo de Peter Frase, denominado Ascensão do Partido da Morte, onde ele desenvolve o seguinte raciocínio. A economia global está enredada em uma contradição, intensificada, mas não totalmente causada pela pandemia da Covid. A epidemiologia e a ciência climática exigem que fiquemos em casa a curto prazo e que desmobilizemos e equipemos vários vastos setores da economia a longo prazo. No entanto, os modelos econômicos capitalistas baseados no lucro e no crescimento sem fim são inconciliáveis com esses imperativos humanos. O que de fato mudou na atual pandemia é que a urgência dessa contradição se tornou mais evidente. No artigo, Frase recupera seu livro Quatro Futuros, onde ele especula sobre diversos caminhos para sair do capitalismo, em um contexto de crise ecológica e rápidas mudanças tecnológicas. Porém, para Frase, o capitalismo não pode ser salvo. A questão é o que o sucederá. E, por sua vez, a resposta é determinada pelo principal motor da política, a luta de classe. Frase definiu um desses futuros de exterminismo, em referência a Thompson. Seu ponto de partida foi uma observação sobre uma das principais contradições históricas do capitalismo. Por um lado, os capitalistas dependem da classe trabalhadora, já que o trabalho é uma fonte fundamental de seus lucros. Para outros, têm os trabalhadores potencialmente perigosos e poderosos, devido justamente a essa indispensabilidade e a capacidade de paralisar a economia. Nesta crise, testemunhamos outra vez esse poder, principalmente em setores básicos relacionados à reprodução social, como ensino, distribuição de alimentos e, claro, assistência à saúde. Mas também percebemos sinais ameaçadores do que, quando acontece, na perspectiva do capital, grandes partes da classe trabalhadora são consideradas redundantes, e mais como um fardo do que um motor de acumulação de capital. Assim, a questão mais imediata relacionada à pandemia diz respeito aos contingentes de pessoas que, para a classe dominante, são velhas, doentes ou improdutivas demais para serem lucrativas. Frase lembra que, ao longo de 2020, se formou entre a classe dominante o que ele denomina Partido da Morte. Para esse partido, a pandemia seria economicamente útil, e as medidas necessárias para combatê-la piores do que a própria doença, do estrito ponto de vista da acumulação de capital. Para Frase, à medida que a pandemia se intensifica, as classes dominantes preferem a morte no conflito de escolha entre a perda de lucros e a perda de vida. Em atitude equivalente de Thompson, Frase observa que a esquerda deveria tentar lidar com a crise em uma escala adequada e aproveitar a oportunidade. Para ele, esta é a hora de um socialismo do desastre, em contrapartida ao capitalismo do desastre de Noam Klein. A seu ver, essa tarefa é particularmente urgente. Cuidado. Ainda em 2020, outras publicações também discutem questões relacionadas à pandemia. Outro importante artigo é o de Alexander Bia, em seu blog na revista histórica Materialismo, em 14 de julho de 2020. Viva livre e morra. Notas sobre o exterminismo americano.
Em seu texto, Beard recupera ao mesmo tempo a categoria de feminismo em Thompson e sua utilização por Peter Fraser. Beard destaca que em suas notas sobre o feminismo, Thompson acreditava que os generais dos Estados Unidos estavam convencidos da possibilidade de a Europa se tornar um território desértico. Cidades reduzidas a escombros, ventos radioativos através das fronteiras, países transformados em teatros do apocalipse. A bomba seria o avatar do feminismo. No entanto, o maior temor seria a vontade de usá-la, de submeter a sua lógica e aceitar a perspectiva de um cenário de destruição completa da sociedade. Beard retoma as ideias de Thompson para associá-las às de Peter Fraser e discutir seus próprios argumentos. Para Beard, a adaptação de Fraser do conceito de Thompson é bem apropriada, porque desde o fim da Guerra Fria, a crise climática superou a corrida armamentista como principal avatar do feminismo. É uma evolução, o aprofundamento de uma estrutura fenomenológica, mesmo se a configuração da estrutura tenha mudado. Para comprovar que a lógica do feminismo seria maior que a própria bomba, que é o grande temor de Thompson, Beard observa que o boom da industrialização, desde o fim da guerra, lançou 75 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, o ritmo mais rápido registrado na história. Vivemos agora com os resultados desse processo. Padrões irregulares de clima, eventos extremos, enchentes, secas, incêndios florestais, quebra de safra. Beard concorda com Peter Fraser e reafirma que a pandemia coloca o impulso feminista no centro da política. A ascensão do Partido da Morte é uma ameaça dramática e um argumento válido. Beard lembra que os trabalhadores que adoecem ou morrem são rapidamente substituídos. Quando a morte é prevalente e o trabalho facilmente automatizado, até mesmo os que desempenham tarefas relevantes se tornam descartáveis. Segundo ele, em termos marxistas, governantes e empregadores tendem a usar a pandemia como um experimento da composição orgânica do capital, uma oportunidade para avaliar o quanto é possível realizar sem a classe trabalhadora. Assim, segundo Beard, a ordem do feminismo ainda mantém seu controle. Continuando nossa apreciação, apresenta a revisão feita por John Bellamy Foster, em seu artigo Notas sobre o feminismo para os movimentos ecológicos e pais do século XXI, publicado na revista Monthly Review, em maio de 22. Foster também retoma o ensaio pioneiro de Thompson, Notas sobre o feminismo. Foster observa que, embora o mundo tenha vivido muitas mudanças, o ensaio de Thompson permanece um ponto de partida útil para se abordar as contradições centrais de nossos tempos, caracterizadas pela crise ecológica planetária, a pandemia da Covid, o conflito Rússia-Ucrânia, nova Guerra Fria e o atual império do caos, processos emergindo de condições integradas à economia política e capitalista. Foster lembra que para Thompson o termo feminismo não significava a extinção da vida propriamente dita, uma vez que alguma vida deveria permanecer, mesmo após um eventual incidente termonuclear global. Mas Thompson se referia sobretudo à tendência ao extermínio da civilização, em seu sentido mais universal. O exterminismo indicava a possibilidade de aniquilação em massa e era coerente em relação às determinações econômicas, sociais e políticas objetivas. Ou seja, a tendência na direção do exterminismo na sociedade moderna seria diretamente oposta aos imperativos da sobrevivência ecológica humana, como Thompson afirmou, exigindo uma luta internacional por um mundo socialmente igualitário e ecologicamente sustentável. Portanto, para Foster, a perspectiva de Thompson era profundamente socioecológica. Segundo ele, a partir da dissolução da União Soviética, o fim da Guerra Fria em 1991, a ameaça nuclear que assustou o mundo durante a pós-guerra parecia haver desaparecido. Em consequência, muitas observações posteriores a respeito das teses de Thompson sobre o feminismo foram consideradas basicamente no contexto da crise ecológica planetária, ela mesma uma fonte de extermínio de multidões. No entanto, Foster alerta que o advento da nova Guerra Fria, durante a última década, trouxe novas preocupações ao cenário mundial.
E, na prática, é sobre esse cenário que estamos conversando nesse encontro. Para aprofundar essas reflexões, retomo as observações de Ricardo Antunes sobre os mecanismos de expansão do capital e a maior e progressiva exploração da força de trabalho e criação de valor, e que mantém pontos de contato com as hipóteses dos autores anteriores, Foster, Fraser e Bierko. Em seu artigo As Plataformas Digitais e Suas Origens, Ricardo Antunes, em 2023, sustenta que há algumas décadas o capitalismo sob orientação financeira se desenvolve de forma que a produtividade do capital se valorize sempre em seu ponto de ápice. Desse modo, as corporações globais ampliam seus lucros e aumentam a competitividade entre elas, introduzindo cada vez mais um maquinário informacional digital altamente avançado, capaz de potencializar a utilização da força de trabalho. Portanto, as grandes corporações, a ampliação e intensificação dos tempos de trabalho, geradores de lucro e de mais valor, tornaram-se ainda mais vitais frente à intensa competição que trava entre si para ampliar seu domínio no mercado, em diferentes setores e em suas interconexões nas novas cadeias produtivas de valor. Antunes demonstra que esses novos espaços produtivos, cada vez mais conectados com as plataformas digitais e o mundo dos algoritmos, obtêm enorme destaque na geração de lucros e de mais valor, obrigando-nos a perceber melhor como essas corporações globais participam de um processo definido como capitalismo de plataforma. Além da precarização intensificada que conforma o trabalho uberizado, na outra ponta dessa processualidade, presenciamos uma expressiva ampliação do trabalho morto, tornando o maquinário digital dominante e condutor de todo o processo produtivo. Dessa forma ocorre a redução do trabalho vivo, através da substituição das atividades que se tornam supérfluas, por conta do ingresso de novas máquinas automatizadas e robotizadas, que inicia uma nova fase qualitativamente superior de substituição real do trabalho ao capital. Assim, o trabalho vivo, ainda mais precificado e fetichizado, quando não desaparece pelo desemprego, se subsume ainda mais intensamente ao capital, uma vez que não consegue controlar os movimentos do novo maquinário informacional digital, que não conhece as engrenagens do movimento em movimento a nova fábrica, sob o comando dos algoritmos, da inteligência artificial, etc. Ricardo Antunes destaca que, apesar das condições apresentadas do crescimento do novo proletariado de serviços, em geral precariado, trabalhadores e trabalhadoras vêm expressando uma multiplicidade de formas de ação e resistência, indicando claros sinais de descontentamento, que, a seu ver, deve crescer nessa era de corrosão e destruição dos direitos da classe trabalhadora. Aqui eu faço um pequeno corte nessa exposição para tentarmos chegar ao que eu proponho como considerações finais. Eu já sabia que não ia dar um tempo certinho, mas enfim, só espero a tolerância. Por favor. Muito obrigado. Muito bem. A meu ver, os conceitos, argumentos, reflexões desses autores, em seu conjunto, conferem atualidade histórica à ideia de determinismo e, ao mesmo tempo, legitimam e aprofundam a noção original de Thompson e o sentido político de sua proposta. Essa correlação é possível porque devemos considerar um quadro universal no contexto do processo de desenvolvimento do capitalismo, suas condições e contradições estruturais, junto com as transformações de classe e outras classes. Nesse processo, quando observamos a intensificação dos mecanismos de exploração, de reprodução, de violência cotidiana, em suas diferentes expressões, percebemos que as condições de determinismo têm sido permanentes, manifestando-se de diversas formas e situações. Nesse sentido, convém ainda retomar as observações de Michel Miss sobre violência. Michel comenta que o uso tradicional de violência como categoria, como operador analítico, dada a sua polissemia, constitui um método interessante. Nos permite acusar o que achamos que deve ser acusado e, no mesmo movimento, convocar uma contra-violência ao objeto que investigamos. Geralmente, nos situa em um lugar fora da violência e a coloca em outro, que podemos escolher segundo nossos valores.
Dessa forma, devemos estar em condições de denunciar a violência. Esta argumentação nos leva justamente a associar exterminismo e violência, de modo a podermos relacionar e operar analiticamente essas categorias. Esse esquema permite avançar na análise e verificar como essas categorias articuladas expressam representações de práticas, interações e conflitos sociais complexos. Nesse processo, essas categorias conferem sentido ao conteúdo que expressam, e a atualidade da categoria exterminismo ainda pode ser percebida de forma combinada à ideia de acumulação social da violência, também conceituada por Schmitz. Embora essa conceituação se refira a um processo social historicamente delimitado, especial para o caso do Rio de Janeiro, essa conceituação contribui para a nossa análise. A acumulação social designa um complexo de fatores que envolve circularidade causal acumulativa. Esses fatores se combinam e não devem ser separados analiticamente. Desse modo, a atualidade da categoria pode ser reafirmada em um processo de construção social do feminismo e resultante da acumulação social da violência. Nessa operação é possível ir além da noção original de Thompson e reconhecer as formas concretas pelas quais as práticas e suas representações sociais se articulam, o que nos ajuda a identificar, comparar e analisar manifestações exterministas ou que julgamos exterministas. Como vimos, uma das principais motivações de Thompson em sua luta pelo fim da Guerra Fria e pela causa humanista e pacifista é o de reafirmar o imperativo da razão humana. A questão da razão, para Thompson, era vital. Como alerta Ricardo Antunes, a única forma de travar o avanço desse processo destruidor do capitalismo dependerá da capacidade de resistência da classe trabalhadora, impondo limites à exploração do trabalho e exigindo novos direitos. Assim, devemos lembrar que, apesar de a categoria exterminismo implicar a ideia de morte, destruição da humanidade e ou de todas as formas de vida, Thompson, de fato, pensava em construir uma utopia, evitar o exterminismo, lutar pelo imperativo urbano e ecológico, pela preservação da democracia e das vidas, pela paz e pelo socialismo. Muito obrigado, agradeço a atenção e a compreensão pelo tempo. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer e parabenizar o Ricardo Meia pela fala, pela pontualidade, que foi em menos de 30 minutos. Bom, só um adendo. Se vocês quiserem, temos mais questões, mais problemas, coisas que eu recortei para o tempo da exposição, e também um pequeno inventário de fatos e eventos, fenômenos, né, que são considerados exterministas. Isso, na mídia, nas redes sociais, é impossível de controlar. Mas isso. Não, e com certeza no debate a gente pode aprofundar melhor isso. Eu vou passar direto agora para o Eduardo a sua fala, e continuar um tempo aqui, depois a gente debate mais. Bom dia. Quero agradecer o convite, agradecer ao Marcelo por me dar a oportunidade de falar sobre uma coisa ligeiramente diferente do que eu normalmente falo, embora necessariamente eu vá acabar entrando nos meus temas habituais. Agradecer a companhia do Ricardo, do Lucas, é um prazer estar aqui. E eu procurei estruturar minha fala bem, procurando respeitar mesmo o título da mesa, né, a atualidade do conceito do exterminismo. E, no meu juízo, essa atualidade ela pode ser demonstrada ou defendida em 3 frentes. A primeira seria por aprofundamento, né, da discussão, explorando ali o que tem de rico na discussão que o Thompson faz do caráter inercial, da contraposição entre racionalidade e irracionalidade, e das pequenas aparições no texto original da ideia de contradição e dialética. Uma segunda via seria por analogia, e aí é que eu
serei obrigado a entrar na discussão de colapso ecológico e trazer questões como, por exemplo, a corrida extrativista, a economia política do esbulho e principalmente a ideia de zonas de sacrifício. E por fim, por atualização. E aí, por sorte, a exposição do Ricardo me ajuda a poupar muito tempo aqui da minha fala, porque ele fez todo esse esforço, né, de inventariar as diversas manifestações recentes de atualização do tema. E aí eu vou fazer apenas um pequeno acréscimo no sentido de como que o nosso contexto atual ele aponta muito mais para a multiplicação de conflitos do que em qualquer outro sentido. Então, começando a explorar essa estrutura, né, a primeira ideia de aprofundamento, eu queria dizer, não se trata tanto de aumentar a densidade da discussão ou de trazer um excesso de novos elementos, mas o que eu vou procurar fazer aqui é dar uma localização que me parece mais adequada para a discussão a respeito da inércia, a respeito da racionalidade e irracionalidade e a respeito dos aspectos contraditórios desses processos. E vou pegar como gancho aqui uma pergunta que o Thompson apresenta, algumas perguntas que ele apresenta logo no início do texto, que vai mais ou menos assim, né, numa tradução livre. E se esses eventos que ele vai discutir, são simplesmente o produto de uma confusa inércia? Então, logo de cara, ele está mostrando para a gente que esse movimento inercial, aparentemente inercial, vai ser um tema recorrente. Ele aparece com a denominação de autonomia relativa e, num determinado momento, ainda no início do texto, ele se refere a essa característica inicial da seguinte forma: como se as coisas estivessem dotadas de uma vontade independente. Eu não sei se isso soa familiar a vocês, mas a mim soa muito familiar, né? Isso remete muito, quase diretamente, à discussão de fetichismo e estranhamento. E aí é curioso porque o Thompson, ele, num determinado momento, ele alega uma incapacidade pessoal para tratar questões econômicas. E essa não é uma lacuna qualquer, tá certo? Porque não estivessem presentes essas lacunas, talvez ele tivesse se colocado em melhores condições de fazer essa discussão modulada pela discussão de fetichismo e estranhamento, que é simplesmente um tema que ele não explora. Ou se explora, o faz de maneira aparentemente inconsciente. Eu sei que vocês são familiarizados com essa discussão, mas não custa reforçar aqui, até porque o evento está sendo gravado e espero seja assistido por públicos diversos. A discussão de fetichismo do Marx, ela não tem aquele acento de uma crítica moral que normalmente se dá na maneira como o senso comum se apropria dessa discussão, né? O Marx traz muito no início do Capital, mais especificamente na quarta seção do primeiro capítulo, ele traz a discussão de fetichismo para indicar que nessa sociedade articulada em torno da produção universal de mercadorias, acontece uma coisa muito específica, muito peculiar, que é a dinâmica social ganhando vida própria. Né? Ganhando vida própria e se movendo de maneira, de fato, relativamente autônoma, né? e de maneira que escapa ao controle dos indivíduos, escapa ao controle da coletividade e, além disso, se volta contra nós, nos subordina. Né? E a chave para entender isso aí está num momento muito específico dessa elaboração inicial do Marx,
que tem a ver com a determinação do valor das mercadorias pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Essa é enfim, ao fim e ao cabo, tudo que vem depois disso remete, em maior ou menor medida, a isso. Né? O fato de que a determinação da grandeza de valor das mercadorias é o tempo de trabalho socialmente necessário, desse fato devém um outro fato, que é a articulação, que a articulação entre o produto do trabalho e o conjunto, né, quer dizer, a articulação entre os trabalhos privados, melhor dizendo, e o conjunto da riqueza socialmente produzida se dá por intermédio dessa determinação, tempo de trabalho socialmente necessário. Dizendo de maneira mais simples, o que interessa aos produtores de mercadorias é a proporção em que seus produtos se trocam por outros. Né? E essas proporções são determinadas por esse tempo socialmente necessário que eles simplesmente não controlam. E que, além disso, coloca uma série de condicionamentos, de obrigações, de compulsões, às quais eles devem se subordinar. Então, entendido nesses termos, aquele famoso enunciado do Marx, de que nessa sociedade mercantil nós nos relacionamos por meio de coisas, ganha um outro sentido. Né? Quer dizer, as relações sociais são efetivamente travadas pelos produtos do nosso trabalho. E isso confere à dinâmica social um movimento relativamente autônomo, que nas palavras do Thompson eu estou aqui entendendo como esse caráter inercial, meio não controlado, não planejado, alheio à vontade, e que ele, no entanto, não captura nesses termos teóricos que ele poderia ter buscado no Marx. O que eu estou dizendo aqui talvez possa parecer que eu estou afirmando que na discussão de exterminismo, ao fim e ao cabo, não tem nada de novo e específico, né? Que ao fim e ao cabo está lá, né, esse caráter inicial nas fibras mais profundas do tecido social capitalista. E não é exatamente isso que eu estou dizendo. Como acho que vai ficar evidente na sequência da minha fala, há sim elementos novos e específicos que podem ser relacionados ao tema do exterminismo. O que eu estou dizendo, no entanto, é que esse aspecto que é decisivo na discussão do Thompson não é nem novo nem específico do tema que ele está trazendo. É, ao contrário, uma característica muito estrutural, muito genética da sociedade capitalista. E eu acho que isso fica particularmente claro quando a gente segue para a discussão a respeito das tendências de desenvolvimento tecnológico que são trazidas pelo autor no texto e que podem ser expandidas para uma discussão mais abrangente de desenvolvimento tecnológico. Olha só o que ele fala. Inovação em armas é autogerada. O impulso para modernizar e para experimentar transcorre de modo independente do ir e vir da diplomacia internacional, embora seja acelerada por cada crise ou por cada inovação do inimigo. A rigor, toda inovação na sociedade capitalista tem esse caráter. E esse caráter que o Thompson atribui a uma suposta irracionalidade, na verdade, não corresponde a uma irracionalidade. Na verdade, corresponde à mais adequada execução da lógica própria que move o sistema, que preside o sistema. Ou seja, nós não estamos aqui diante de um desvio de um curso normal dessa sociedade. Nós estamos diante de uma manifestação específica, extrema, extremada, de algo que é muito próprio, muito específico dessa sociedade. Para procurar defender o que eu acabei de afirmar, né, que isso é algo que pode ser dito a respeito de toda a inovação, basta a gente lembrar
que, de maneira muito telegráfica, tá certo? A gente não chama essa sociedade de sociedade capitalista à toa, né? Quer dizer, ela recebe essa denominação porque nela a categoria dinâmica, central, estruturante é o capital. E o capital, ele tem um movimento, um tipo de movimento que o caracteriza que é muito peculiar. Ele é um movimento que, para se reproduzir ao longo do tempo, precisa garantir autoexpansão, né? Fora desse movimento autoexpansivo, não há capital, não há algo que possa ser denominado capital. E para garantir esse movimento necessariamente autoexpansivo, o capital precisa encontrar meios de garantir a produção sistemática, recorrente, periódica e expansiva de excedente. Isso eu acho que é ponto pacífico para todo mundo que está aqui presente, e esse excedente a gente chama de mais valor, como todo mundo sabe também. Como todo mundo sabe também, há diversas vias possíveis para garantir essa produção de mais valor, e aquela, digamos assim, mais imediatamente ao alcance do capital, especialmente nos primórdios do seu processo de vigência histórica, é aquela via que o Marx vai chamar de mais valor absoluto, que é uma maneira, que é uma forma de garantir a produção de excedente pela mobilização mais extensiva e intensiva do trabalho, né? Ou pelo prolongamento da jornada, ou pela intensificação do processo de trabalho. Agora, essa via ela esbarra muito rapidamente em certos limites, certas barreiras óbvias, né? Porque, afinal de contas, o prolongamento e a intensificação do processo de trabalho encontram limites no próprio tempo, né? Enfim, no dia, ou na semana, ou no mês, encontram limites na fisiologia dos trabalhadores, encontram limites morais, eventualmente encontram limites jurídicos, etc., etc., né? Que vão colocando atritos importantes na capacidade do capital extrair mais valor. O capital, como vocês devem imaginar, não pode se acomodar, né, no interior dessas barreiras, desses limites, e é obrigado a encontrar formas... Está falhando o microfone? Tá? Alô? É obrigado a encontrar formas de contornar essas barreiras, e a via preferencial passa a ser aquela de expandir o mais valor, deprimindo o valor da força de trabalho, né? E isso se obtém, para ser muito sintético, pela elevação das forças produtivas, né? Então, quer dizer, a inovação ela não precisa, e a rigor não pode ser explicada como uma coisa que seja fruto, sei lá, de empreendedorismo ou de gênios criativos ou o que quer que seja. A inovação tecnológica, que é um aspecto limitado da elevação das forças produtivas, ela ocorre e precisa ocorrer por necessidade, né? Por necessidades que estão associadas à garantia desse movimento autoexpansivo e desse imperativo na busca pelo mais valor, né? Agora, em que isso, então, espero que tenha ficado claro, tem conexão direta com o tema da inércia, né, e do caráter inercial, mas tem conexão também com o tema da racionalidade e irracionalidade, porque a gente poderia se sentir tentado a concluir, seguindo essa discussão, que há algo de irracional nesse movimento. Por quê? Porque ao pressionar sistematicamente, permanentemente, pela elevação das forças produtivas, o que o capital faz
ao fim e ao cabo, é erodir os seus próprios fundamentos. Porque a contrapartida da elevação das forças produtivas é o fato de que o trabalho vivo se torna crescentemente supérfluo, em termos relativos, ao menos. Né? E se o capital é valor que se valoriza, a saída de cena, em termos relativos, do trabalho vivo, significa que aquele que é o fundamento objetivo do capital se torna cada vez mais ausente do processo produtivo, em termos relativos. Tá? Eu estou insistindo nisso para que ninguém me confunda com aquelas discussões de fim do trabalho ou coisa que o vale. Tá? Não é disso que eu estou falando. Então, naturalmente, trata-se de um resultado que, se a gente incluir uma série de mediações, nos leva à famosa tendência da queda da taxa de lucro. Enfim, trata-se de um resultado contrário às finalidades que movem, né, essa dinâmica toda, mas não exatamente irracional, né, no sentido de desvio do normal. Né? Ao contrário, é um resultado contraditório, porém absolutamente aderente à racionalidade própria do sistema. Então, me parece, fico meio, acho perturbador que um autor do porte do Thompson veja que irracionalidade e não simplesmente contradição. Né? E, para ser justo, não fazer caricatura, ele até fala em contradição, mas ele fala de contradição não dialética, ou seja lá o que isso significa. Então, olha só o problemão que está se formando aqui, no sentido de situar adequadamente a especificidade ou não especificidade desse caráter inercial. O Thompson, num determinado momento, ele traz uma citação de um cientista social, que eu infelizmente não registrei aqui o nome, que eu acho que é uma citação muito feliz, tá certo? Embora pouco aproveitada. Ele diz, citando esse colega, o efeito dissuasor imediato, falando, né, da corrida armamentista, né, o efeito dissuasor imediato é obtido às custas de mudança cumulativa de longo prazo. As ações que hoje adiam o desastre resultam em um aumento da força em ambos os lados do sistema competitivo e asseguram uma maior instabilidade e maior destruição se e quando a explosão ocorrer. É este fato de mudança cumulativa a cada ato de ameaça que confere ao sistema uma qualidade compulsiva. E aí eu fico me perguntando, como é que um autor marxista pode citar isso e sequer fazer referência à contradição, à suprassunção, né? Quer dizer, o que está descrito aqui é algo que deveria ser absolutamente ponto pacífico numa interpretação marxista desse fenômeno. A contradição se resolve e, na medida em que se resolve, ela é catapultada para um nível mais elevado, mais aguçado de contradição. Então, nesse caso, assim como no caso inicial, não é uma peculiaridade do tema em pauta que a contradição vá produzindo esse movimento, vá produzindo essa dinâmica em que ela se resolve e, porque se resolve, se aguça. Essa intuição, quer dizer, essa realidade, essa objetividade contraditória, ela está presente em cada fibra, né, do tecido social capitalista, e está presente essa intuição, esse entendimento ao longo de todo o capital, especialmente em tudo que vem depois da discussão inicial do fetichismo. E aí, quer dizer, se esse comentário que eu trouxe aqui estiver minimamente correto, aparece como ainda mais problemático o fato de o Thompson ter visto nesse quadro todo uma contradição não dialética, né? Se fosse de fato uma contradição
não dialética, a gente teria que dizer o mesmo a respeito da tendência à elevação das forças produtivas, né? Porque, de fato, ela apresenta precisamente as mesmas características. Assim eu faria o que eu chamei aqui de atualização por aprofundamento, né? Enfim, situar adequadamente o que é específico, o que não é específico e no seu adequado nível de abstração. Agora eu passo para a segunda parte, a questão da analogia. E a analogia para a questão ecológica, para a questão climática, ela é praticamente perfeita, tá certo? Trago de novo um recorte aqui de algo que o próprio Thompson fala. Exterminismo designa essas características de uma sociedade que a empurram em uma direção cujo resultado deve ser o extermínio de multidões. O resultado será extermínio, mas isso não acontecerá acidentalmente, mas como a consequência direta de atos anteriores de política, da acumulação e aperfeiçoamento dos meios de extermínio e da estruturação de sociedades inteiras, de modo que elas estejam voltadas para este fim. Né? Quer dizer, tomado nesses termos, exterminismo permite uma... Talvez até nem seja analogia, permite uma extensão direta para a questão ecológica. E uma declaração do Oppenheimer, que ele traz também no texto, reforça esse entendimento. É algo que, sem conhecer o que o Oppenheimer havia dito, vinha já dizendo há algum tempo a respeito da questão ecológica. Diz ele, o mundo está se movendo na direção do inferno, em alta velocidade, com aceleração positiva e provavelmente uma taxa positiva de mudança da aceleração. Então, como usar essa chave para conectar os dois temas? Eu retornaria à contradição fundamental do sistema, aquela que eu mencionei sem denominá-la, né? Qual seja, é uma tendência à elevação absoluta das forças produtivas, ao mesmo tempo em que se conserva como fundamento da riqueza, ou da forma social da riqueza, o trabalho vivo, né? Então, ao mesmo tempo em que o capital busca a expansão do excedente pela elevação das forças produtivas, isso tem como resultado o repelir daquilo que gera o excedente. Então, essa quer dizer, não é um paradoxo, não é uma irracionalidade, é uma contradição, né, que está na raiz do sistema. Se a gente levar isso ao limite, o que a gente tem é o quadro em que a gente se encontra hoje, em que a base de trabalho vivo que o capital é capaz de absorver pode até estar se expandindo, mas ela é estreita demais diante da magnitude monumental do capital que precisa ser valorizado. Não só o capital realmente em atividade, mas toda a escala ainda mais monumental do capital fixo que é vinculado, é atrelado, é ancorado em títulos de apropriação sobre mais valor futuro, né? Então, quer dizer, a monstruosidade do capital que precisa garantir suas condições de valorização é grande demais, é enorme demais diante de uma base que é progressivamente cada vez mais estreita de trabalho vivo. E isso empurra o sistema como um todo para algo que alguns autores vêm chamando de crise estrutural, né? Isso não suscita nenhuma ideia de colapso imediato ou até mesmo de colapso iminente, mas sim de um capital que encontra dificuldades crescentes para garantir as suas condições de reprodução. E nisso vem uma destrutibilidade que é ecológica, sim, evidentemente, mas não só ecológica, também social, econômica e, inclusive, recentemente, sanitária. A desgraça é a seguinte: ao contrário do que o ecologismo liberal vai defender, diante de um quadro como esse, a destrutibilidade desse metabolismo do capital não se interrompe.
Ao contrário, até mesmo do que um ecossocialismo mais antigo, de primeiro estágio, defenderia, diante de um quadro como esse, a destrutibilidade sequer desacelera. Diante de um quadro como esse, a destrutibilidade do sistema como um todo acelera. Não por perversão moral, não por ignorância, não por falta de uma consciência ambiental, ecológica adequada, por necessidade. É como se todos nós soubéssemos o que está acontecendo, o que estamos fazendo, mas não pudéssemos deixar de fazê-lo. E ainda assim, devêssemos fazê-lo ainda mais intensamente, ainda mais velozmente, ainda mais abrangentemente. E aí o caráter inercial, o caráter aparentemente irracional, aparece com toda força, com toda evidência. Encaminhando para o fim, e de novo, como muito bem aponta o Thompson, as classes dominantes sentem o chão se movendo sob seus pés. E se movem de acordo. Lá, nos anos 80, o processo para o qual ele vai apontar é a maneira como a OTAN executou uma estratégia estadunidense de fazer do território europeu a arena de um eventual confronto nuclear limitado. E aí, nessa mesma direção, fazendo dos Estados Unidos uma espécie de refúgio, de santuário. Então, o que o Thompson está descrevendo ali é uma determinada estratégia que deixa a Europa de joelhos como zona de sacrifício. E aí eu pergunto para vocês, se fizeram isso com as potências da Europa Ocidental, que será dos cucarachas da periferia diante de um processo já acelerado de colapso ecológico? E aí o próprio Thompson vai oferecer uma boa resposta. Diz ele: com nossos recursos escassos, nosso baixo preparo político e nossa completamente inadequada comunicação internacional, é provável que o exterminismo alcance sua destinação histórica. Eu acho interessante pelo conteúdo e pelo fato de que é importante perceber, às vezes a gente não aceita bem isso, mas é importante perceber como os nossos grandes pensadores não refugam diante de afirmações duras como essa. Em geral, quando são grandes pensadores, a gente respeita. Quando não são tão grandes, a gente chama de fatalista. E aí, por fim, nos 30 segundos que me restam, eu teria que dar conta do terceiro passo que eu prometi, que é a da atualização, ainda bem, o Ricardo já fez esse trabalho de maneira, ainda que tenha pulado um pedaço grande, acho que muito completa, mas eu acrescentaria pequenos toques. Primeiro, óbvio, a possibilidade de um conflito nuclear está cada vez mais aguçada, isso voltou para a discussão internacional nos poucos anos recentes. E por tudo que por tudo que o Thompson já havia delineado, agravado pelo que eu acabei de acrescentar e agravado pelo que o Ricardo acrescentou agora há pouco. E além disso, para além de qualquer dúvida razoável, nós sabemos hoje em dia que um conflito nuclear dificilmente ficaria restrito a territórios e regiões A, B ou C, de zona de sacrifício, ou, enfim. O que a gente sabe hoje é que, uma vez disparado o gatilho do conflito nuclear, a reação em cadeia é fulminante e cataclísmica. Assim, basicamente, o mundo acaba em 90 minutos. E aí uma última observação pode ser acrescentada a esse caldo todo, fazendo a conexão com a questão ecológica climática. As nações do mundo vêm agitando, vêm acenando, simulando
muito cinicamente, há décadas, com a solução pela via da concertação, né? As grandes convenções globais, os grandes acordos, os protocolos, não sei o quê. Mas o que tende a acontecer não é isso. O que tende a acontecer, como acho o Thompson muito apropriadamente indica na sua reflexão, é a multiplicação dos conflitos. E para fechar com ele, se passamos a viver com essa expectativa, então ela deve modificar, como o Ricardo apontou também, ela deve modificar de modo sutil e profundo a nossa postura política. Então, a teoria tem consequências, há uma nova atitude teórica, devem corresponder novas táticas e uma nova estratégia. Ou extraem-se consequências práticas do entendimento delineado por Thompson, e perfeitamente passível de aprofundamento, transposição e atualização, ou interpõe-se um abismo profundo e crescente entre o que deve ser feito e o que a gente normalmente vem fazendo. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez o Eduardo pela exposição, também ao Ricardo. Eu acho que a gente tem bastante elementos colocados aí para um debate, para perguntas, para comentários, intervenções. Eu queria agora já rapidamente abrir esse espaço. Se vocês, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma intervenção para fazer, por favor, levante a mão. Vou pedir só para se dirigir até aqui à frente, por conta da câmera, para poder sair na filmagem também e ficar melhor para quem for assistir depois. Alguém tem alguma pergunta, colocação, dúvida, intervenção que eu gostaria de fazer para a gente começar o debate? Eu acho que a gente pode ver como vai funcionar, se vai ser por bloco ou individualmente, e vai passando aqui. Alguém se gostaria de falar, de se colocar? Marcelo. Eu também estou me auto-inscrevendo para... Bom dia, pessoal. Muito obrigado aos dois pela exposição. De fato, como disse o Ricardo, né, é um desafio sempre discutir a atualidade de uma categoria que foi pensada algumas décadas atrás, em função de uma realidade que está em permanente mudança, mas talvez essa categoria, como vocês mostraram, ainda seja útil para apreender essa realidade. Eu vou dirigir a questão mais para o Eduardo, mas tem a ver com algo que eu já li a partir do Ricardo, e aí ele comenta como quiser. Tem a ver com a primeira parte da exposição, Eduardo, sobre, de um lado, a inércia, de outro, a irracionalidade. Em relação à questão da especificidade da corrida armamentista, dentro da lógica autoexpansiva do capital, da produção de mercadorias que você retomou, há um ponto ainda que me chama a atenção e que eu queria ouvir um pouco de você, que é o armamento militar, especialmente o armamento nuclear, ele não é uma mercadoria qualquer no sentido de mercado. Se o capital depende do Estado, sempre, para garantir as condições da sua reprodução ampliada e tal, no caso específico das armas nucleares, só há um comprador possível no mercado, que é o Estado, pelo volume de recursos e pela própria demanda, né? Portanto, a gente está diante de uma situação em que as decisões políticas têm um peso mais expressivo historicamente do que em outras, né, realidades em que o capital precisa encontrar espaço para sua expansão, para sua realização em escala ampliada, etc. E aí, eu acho que aí tem um elemento de especificidade, ao qual o Thompson, de certa forma, se refere. Mas há uma crítica
que na edição aqui brasileira, em português, não foi incluída, né? Mas que está na edição original em inglês do Exterminismo e Guerra Fria, que é do Raymond Williams Al Thompson, sobre a questão da irracionalidade. Que, se me recordo razoavelmente dela, né, o que ele lembra é o seguinte: a discussão do Thompson iguala na corrida armamentista as potências capitalistas e o eixo socialista. Para as potências capitalistas, a corrida armamentista se encaixa na racionalidade da lógica autoexpansiva do capital a que você fez referência, mas não para o bloco socialista, porque apesar da lógica do capital poder estar presente lá, se a gente recorrer a mesários, qualquer coisa assim, né, não há uma apropriação privada do lucro como no capitalismo. Então, ali o nível de racionalidade ou irracionalidade tem que ser avaliado, e essa é a crítica que ele faz, num outro diapasão. Porque nós não estamos falando como hoje, né, em que esse elemento não está colocado na corrida armamentista atual. Aliás, pelo que eu entendi, nas últimas semanas já jogaram para o espaço todos os tratados de não proliferação e já avançaram, né? Então, o que eu queria ouvir você sobre esses dois elementos, e eu sei que o Ricardo já escreveu sobre isso também. Acho que o João também. Bom dia, eu sou o João Leonardo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o aspecto subjetivo do problema. Se a gente pegar o período desde que Thompson escreveu até aqui, há algo que foi exterminado, para além de pessoas, que são os projetos de transformação social, o projeto de transformação social. Isso está fora do cenário. Na verdade, não há uma linearidade. Se a gente pensar no começo do século, havia um movimento anticapitalista internacional que foi rapidamente sufocado após o 11 de setembro, lá do norte-americano. Mas certamente hoje a impressão que nós temos, mais do que uma impressão, a constatação é que diante de toda a emergência necessária para evitar um colapso, não só ambiental, mas propriamente o extermínio da espécie humana, o sentido de urgência está simplesmente na fala dos intelectuais, ou talvez nos gabinetes dos políticos. O que parece é que a humanidade caminha bovinamente para o próprio extermínio, e é surpreendente que isso aconteça em face da magnitude do problema. Eu queria que vocês fizessem um comentário sobre esse aspecto, ambos. Una pregunta para Ricardo y la otra quizás sea una especie de provocación. La pregunta es si en los casos que analizas, ¿no crees que entraría también el concepto de capitalismo caníbal de Nancy Fraser emparentado con el de exterminismo de Thompson? Y la provocación es la siguiente: ¿podemos sociologizar a Thompson? Esto es, Thompson, al menos en sus trabajos históricos, se negó a la abstracción o discutió la abstracción, resaltó muchísimo la especificidad histórica, y entonces no sé, digamos, cómo él podría ver nuestros análisis ahora, en el sentido de que estamos usando sus categorías fechadas históricamente para realidades que son bastante distintas. Bom, eu acho que a gente pode fazer bloco de 3, depois responde e abre novamente depois, para não ficar muito grande. Vamos inverter agora a ordem da resposta, pode ser? Bom, alô? Acho que é meio baixo isso. Está meio baixo, né? Para a gente estar mais alto. O pessoal está achando baixo. Está baixo? Tá bom? Ah, tá.
Bom, vamos lá. Marcelo, eu concordo contigo. Assim, acho que o ponto que eu procurei enfatizar é justamente que a especificidade não é o caráter inercial. Não é que não há especificidade. Porque a especificidade não é o caráter inercial. Agora, quando a gente coloca isso na jogada e faz essa discussão em termos de fetichismo, estranhamento, dependendo de quem a gente vai recorrer para fazer essa discussão, fica evidente, ou a gente acaba sendo obrigado a concluir, que mesmo naquilo que há de específico, mesmo aquilo que há de específico não está alheio à discussão de fetichismo, de estranhamento, desse caráter inercial. Né? Então, por exemplo, é verdade, há uma especificidade aí do ponto de vista do alcance das decisões políticas, né? Do impacto, do quanto as decisões são determinantes nesse tema específico, que, por sua vez, tem sua raiz no fato de o consumidor ser o Estado, como você bem apontou. Mas essas decisões políticas, elas não operam, como eu imagino que você concorde, elas não operam num espaço ilimitadamente livre, né, de alternativas. Né? Elas podem até usufruir de uma margem de manobra, um leque de alternativas maiores, mas é um leque de alternativas ainda condicionado àquela estrutura básica, estranhada, fetichizada, que eu procurei, de maneira muito superficial, né, muito telegráfica, trazer para a discussão. Eu acho até que o Thompson percebe isso e fala isso, ainda que não dando todas as implicações que eu entendi que seriam necessárias. Né? Tem um determinado momento lá que ele insiste que não tem essa coisa de um setor exterminista, né? A gente fala de complexo militar industrial tal, mas devemos evitar a tentação de achar que a sociedade como um todo opera de acordo com uma lógica X, e aí tem um setor exterminista que está nos levando para o abismo, ou que está nos levando para a beira do abismo. Né? Ele insiste nisso, quer dizer, a sociedade, essas sociedades são sistemas exterministas. Né? Quer dizer, isso de fato incide sobre o tecido social como um todo. E se é verdade, se a gente for levar essa intuição às últimas consequências, a gente chega às mesmas conclusões do que chegaria se tivesse feito essa discussão com base no entendimento de fetichismo e estranhamento. Né? Quer dizer, essas decisões políticas, esse acúmulo, né, de decisões políticas que tenha esse visível caráter inercial, em última instância remontam para uma lógica mais profunda, mais estrutural, mais abrangente, mais totalizante, que é essa, né, de uma dinâmica social estranhada, que se move como se fosse dotada de vida própria. Quanto à contraposição entre as potências capitalistas e o eixo socialista, eu não sei, talvez eu discorde um pouco da crítica dirigida ao Thompson. Assim, é verdade que ele procura afastar a hipótese, o entendimento, a compreensão do eixo socialista como agindo apenas reativamente, defensivamente, mas eu não tenho a mesma avaliação que ele homogeneiza,
né, o tratamento. Agora, é pobre, eu acho pobre, tratar a discussão para o bloco capitalista apenas em termos de busca pelo lucro. Tanto acho pobre, e acho que o Thompson concorda com isso, tanto acho pobre que eu procurei trazer a discussão para um outro campo, né, para um outro domínio, para um outro nível de abstração. E tomando esse nível de abstração relativo ao fetichismo, à dinâmica estranhada, há algo que pode ser dito a respeito do eixo socialista, né, do bloco socialista. Quer dizer, ali a gente nem precisa recorrer a mesários, tá certo? Basta a gente admitir que aquelas experiências foram experiências mal sucedidas, é verdade, se demonstrou a posteriori, foram experiências de transição, né? E como toda experiência de transição, há a emergência do novo, mas há a conservação do velho também, né? A convivência de elementos novos com elementos velhos. E talvez todos aqui concordariam, se tem uma coisa que aquelas experiências de transição não chegaram em nenhum momento a conseguir superar, foi o capital. A gente pode chamar de experiências pós-capitalistas, a gente pode chamar de socialismo, pode chamar, enfim, de um monte de coisa, mas eu acho que é razoavelmente claro que nenhuma delas se aproximou de uma superação exitosa da importância estrutural do capital e da sua lógica para aquele metabolismo social, né? Então, aquelas sociedades estiveram, elas também, inclusive pelo seu convívio com o bloco capitalista, estiveram elas também sujeitas a complexos semelhantes de imperativos, de compulsões, né, de tendências que as lançaram, ainda que com manifestações diversas, diferentes, as lançaram aos mesmos tipos de buscas, né, aos mesmos tipos de processos meio cegos, digamos assim, né, iniciais, como se tivessem vida própria, etc. Isso é o que dá para fazer numa resposta rápida, assim. Para o João, trazer o aspecto subjetivo para essa discussão vai me obrigar a cair num clichê, mas é um clichê que eu vou tentar imediatamente desfazer. Tá? É um negócio que certamente todo mundo já está cansado de ouvir, especialmente nos tempos recentes, né, com a popularização do enunciado pelo Mark Fisher, né? Quer dizer, em qualquer debate como esse, sempre vai chegar um momento que alguém vai se sentir obrigado a dizer que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Aí, como é que eu quero desfazer esse clichê? É dizer o seguinte: é mais fácil imaginar porque é mais fácil mesmo, tá certo? Para o fim do mundo, basta a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, sem refletir muito a respeito, basta a gente seguir na toada que a gente está. E por outro lado, o fim do capitalismo, e não só o fim do capitalismo, mas o fim que aponte para uma outra coisa melhor, talvez figure como aquela finalidade, como a finalidade mais complexa que a humanidade já se colocou. E evidentemente, como costuma acontecer com as finalidades complexas, elas cobram meios bastante complexos também de execução, de realização, né? Então, não é à toa que é mais difícil imaginar, figurar, prefigurar como seria esse processo de superação e de constituição de uma outra coisa. Agora, a tragédia realmente dramática do ponto de vista subjetivo
que eu acho que é o que motivou a sua pergunta, é que essa dificuldade simplesmente se converteu num deserto completo dessa imaginação, né? Quer dizer, dizer que é difícil imaginar o fim do capitalismo não deveria necessariamente implicar a impossibilidade de imaginar o fim do capitalismo, mas é nessa localização que nós estamos hoje, né? Hoje nós realmente temos que lidar com um virtual deserto de prefigurações a respeito de como seria essa nova realidade social. E para completar as dificuldades, se a gente fosse muito rigoroso com o nosso melhor entendimento corrente a respeito da transformação acelerada das condições materiais e ecológicas do planeta, nós seríamos obrigados a concluir que um tipo de futuro que por muito tempo nós imaginamos e nós almejamos se tornou impossível. Que é um mundo, enfim, de uma sociedade plenamente emancipada do trabalho, da abundância qualitativa, da plena possibilidade de satisfação das necessidades humanas, do desenvolvimento humano, etc, etc. Um mundo para o qual nós temos que passar a formular nossas prefigurações é um mundo bastante horroroso, tá certo? É um mundo, do ponto de vista ecológico, que promete ser, por séculos e até milênios, cada vez mais hostil, cada vez mais convulsivo, cada vez mais árido, cada vez mais difícil. Então tem um desafio adicional que vem daí também. Acho que é isso. Bom, agradeço as perguntas. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o Eduardo pela excelente análise que ele fez do texto e pela apresentação que foi feita, né? Eu acho que eu ainda não tinha lido, não tinha conhecido uma análise tão crítica e tão consistente como ele fez. Eu não sei se você leu as críticas do Mike Davis no conjunto de textos do hoje. Eu acho que seria bem. Ele realmente levou mais à frente, né, aprofundando algumas das críticas que foram feitas ao texto do Thompson no debate publicado no livro Exterminismo e Guerra Fria, não tanto na edição brasileira, que censurou, cortou vários ensaios, né? Então, eu acho que isso foi muito bom, né? Eu só queria me permitir, quer dizer, retomar aqui um pouco para responder o Marcelo, depois o comentário do João e do Carlos. Só lembrar que talvez eu tenha sido sempre muito condescendente, né, com o Thompson, né, por ter feito uma crítica como o Eduardo fez, por compreender de uma outra perspectiva. Quer dizer, eu acho que o Eduardo tem toda a razão em termos de uma análise marxista, né, do que o Thompson escreveu, quer dizer, os equívocos, né, apresentados, por que eu não poderia ter feito dessa forma. Eu só queria lembrar, assim, isso não justifica, tá? É só uma questão que eu acho que é importante localizar, inclusive quem esteve aqui ontem no debate com o Brian Palmer, né? De que maneira, quer dizer, esse momento, né, entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, como é que a situação pessoal de Thompson, pessoal político, acadêmico, né, e a situação da Inglaterra, e o que o leva a um tipo de pronunciamento como esse, né, chegando a propor a categoria de exterminismo, né. Só lembrar rapidamente que, começando por 1979, a transição 79 e 80, né, que é o primeiro mandato do governo conservador do Margaret Thatcher, que eu acho que eu fiz explicação para muita coisa, mas de fato, né, quer dizer, começa a haver um Estado mais autoritário, mais policial, e que é, inclusive, responsável pelo gabinete conservador pela essa permissão da instalação dos mísseis na Inglaterra, né. Thompson percebe isso e ele fica, com licença da imagem, pé da vida, né, por ele ter sido cobrado no debate de Oxford, promovido pelo History Workshop Journal, em Oxford, né, em dezembro de 79, porque ele escreveu a miséria teoria, uma cobrança por ter anti-auxiliano, anti-pluralista, né, quer dizer, houve uma armadilha para esse debate, né, quer dizer, a publicação de artigos no History Workshop, né, então ele se sentiu realmente, enfim,
criticado por uma esquerda que ele estava tentando construir uma unidade, né, e fazendo uma crítica em sempre críticas. Então, são pelo menos dois eventos muito importantes que o deixam muito isolado e vai se afastando da produção acadêmica e historiográfica, né? Então, poxa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? Por isso que eu lembrei aqui, rapidamente no meu texto, que ele falou: teoria tem consequências. Porque essa frase ela não está presente na publicação do livro, né, que juntou todos os ensaios desse debate de Oxford. Mas, para minha tese, eu tive que ouvir as fitas da gravação, né, e essa frase está presente lá, né? Então, essas fitas não poderiam ser gravadas por ordem do Raphael Samuel, né? Então, eu tive que ouvir, escutar, anotar tudo direitinho. Eu acho que isso é importante pensar nesse ponto de vista. Há uma motivação política também, né, por causa dessa situação que ele está vivendo intelectualmente. Então, muito mais do que um trabalho acadêmico, né, essa proposta de vamos fazer uma nova luta de classes é possível. De que maneira a causa humana está em jogo, né? Então, esse estar em jogo da causa humana é que faz com que ele use termos tão apelativos. Claro, não estou justificando que ele considere objeto racional. Eu concordo plenamente com o Eduardo e concordo com todas as críticas que foram feitas. Mas só queria dar esse leve desconto, se é possível, né? Porque não é só para os intelectuais ingleses, não é só para os intelectuais do movimento da campanha pelo isolamento nuclear. Quando Marcelo pergunta sobre a questão da equalização com o movimento também de armamentismo do bloco soviético, eu não saberia responder em relação ao como que estava, qual seria o status, né, da União Soviética em termos gerais, né, com bases na Rússia, na Ucrânia, em outros locais, mas retomando justamente essa questão do movimento político, de uma luta pela unidade política. Talvez ele não esteja falando somente para os intelectuais ingleses desse movimento, mas procurando trazer, né, eventuais intelectuais que estavam na União Soviética para a luta para os movimentos políticos, tentar aproximar que houvesse de resistência também na República Tcheca, na Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, quer dizer, uma situação que ele estava tentando aproximar. Inclusive ele fala, mas em 81, quer dizer, 80 e 81, tem toda a repressão também soviética à Polônia, né? Então, de certa maneira, a gente tem que fazer uma crítica a todas as colocações de Thompson, lembrando também que ele sempre esteve envolvido, sempre procurou fazer uma aproximação com eventuais movimentos de resistência dentro do bloco soviético. Ontem a Adelaide lembrou o New Reason, eu quero lembrar novamente, né, que o New Reason não foi só um periódico assim, acidental entre 56 e 60 com a criação da New Left Review, né? Se vocês olharem todos os artigos, tudo que foi publicado, é revelador e expressivo da luta política de Thompson e de John Saville, de outros, para trazer, ou se não trazer a publicação de intelectuais, digamos, do bloco soviético, né? Mas fazer isso como se fosse um caderno que pudesse trazer aproximações entre esses movimentos. Quer dizer, eu acho que publicar Lukács, na Inglaterra, o Bertolt Brecht, enfim, eu acho isso muito importante lembrar, quer dizer, não deixar de localizar, quer dizer, essa situação, né? Uma outra coisa que me chama a atenção também é que, claro, a questão do armamento é muito importante. Quer dizer, eu acho que tem duas questões fundamentais que trazem atualização para a gente também. Quer dizer, então, o estado de guerra, quer dizer, de que maneira os blocos políticos, que não, hoje talvez não se falem mais em blocos, mas se de certa maneira há um recomeço de uma perspectiva de Guerra Fria, ou sua intensificação, mais uma vez, né? Quer dizer, a produção de armas, quer dizer, e a criação de estados de guerra, não apenas um estado de exceção dentro do Estado Democrático Liberal, né? Mas estados de guerra, quer dizer, é fundamental para essa situação de alimentar a produção de armas, com corporações cada vez mais organizadas e que possam fazer com que os estados, como o Marcelo lembrou, quer dizer, comprem esses armamentos. E isso nos leva também para a situação de Israel-Palestina, né? Quer dizer,
Eu não apresentei aqui os resumos, quer dizer, eu gostaria de apresentar também do Bruno Huberman, por exemplo, sobre a questão da lógica da eliminação. De que maneira você mantém, quer dizer, o Estado de Israel super alimentado de armas, né, igual a permissão para eliminar um outro grupo social. Quer dizer, a limpeza, a eliminação de palestinos não está dissociada também de um estado de guerra permanente. O estado de a lógica de você ter uma alimentação, não a alimentação dos palestinos, mas alimentar a capacidade militar de Israel, né? Bom, João Leonardo, quer dizer, eu não sei, eu não caio muito nessa questão subjetiva. Eu entendo o que você está colocando, mas eu acho que se nós não vivermos de projetos sociais, de projetos que nos alimentem com o mínimo de esperança, sendo um pouco poliana, né? Mas com 71 anos, quer dizer, eu estou aqui hoje conversando com vocês no Chifre, né? E sobrevivi à polícia entre 74 e 75, no velho Chifre. Então acho que a gente pode pensar em alguma margem de esperança, não só como estudante que fui, ou hoje como nós estamos aqui discutindo esses temas tão importantes, né? Eu acho que também faz parte, né, da luta de classe ou da luta social que nós estamos discutindo aqui, a redefinição desse projeto. Eu acho que o NIEP é resultado desse projeto, né? Então, senão, de certa maneira, a tua extinção de projetos sociais, quer dizer, não caberia o NIEP, por exemplo. Quer dizer, quando nós começamos a pensar os fragmentos que deram origem, né, no começo dos anos 90, a UNIEP, né, juntando os velhos professores, que hoje muitos morreram, mas não estão mais aqui, mas nós estamos aqui. Mas eu acho que isso a gente deveria dar uma reflexão mais crítica, quer dizer, não deixar, quer dizer, que essa desesperança, né, seja mais forte do que, senão a gente vai retomar a volta e veja, os inimigos continuam vencendo, né, pegando outro autor, né. A provocação e o convite do Carlos, né, eu acho que eu tinha feito um resumo muito interessante sobre a Nancy Fraser. Eu acho que a Nancy Fraser, com a definição de capitalismo canibal, ela vai na direção, sim, do exterminismo. Eu acho que não são todos os elementos que nós discutimos aqui na mesa hoje fazem parte da reflexão dela, mas eu acho super importante que ela coloque isso, quer dizer, de que maneira esse canibalismo, que vai ser um pouco, inclusive, da imagem que o João Leonardo usou, né? Como que nós vamos comendo as nossas próprias entranhas e nos destruindo. Talvez se perca um pouco a ideia de luta de classe, mas ela retoma nas entrevistas que ela ofereceu, né, para divulgação e debate, né, ela tem justamente essa mesma preocupação de luta social, de organização social de classe e fazer com que nós possamos lutar pelo mínimo de democracia que ainda existe na sociedade, né? Sim, no meu texto completo de 30 e poucas páginas, eu tinha feito essa sistematização das ideias da Nancy Fraser. Só que eu tive que objetivar na direção quem menciona Thompson e o exterminismo. Então esse foi o eixo condutor do meu resumo apresentado aqui na mesa, né? Bom, eu não sei se eu sociologizei a sociologização da categoria exterminismo, mas não é só o exterminismo, acho que são os elementos determinantes que dão características próprias a, digamos, a função política da provocação que Thompson fez. Então, de certa maneira, eu acho que a minha análise de tentar atualizar a categoria de feminismo, eu fui obrigado a fazer um elemento de análise político-sociológica da categoria, de modo que nós pudéssemos ter aqui não só elementos de atualização, reflexão, né, para compreender o processo não só filosófico, digamos, de que maneira uma categoria pode ser repensada e não perder, dentro da perspectiva de Marx, inclusive, né, a sua atualidade, como que historicamente ela se transforma, mas pensando também do ponto de vista da própria proposta de Thompson, de que a categoria exterminismo ela é uma provocação política, exigindo uma ação política, né? Isso eu posso também recorrer ao Thompson para me valer dessa aproximação entre história, sociologia e política, né? Eu acho que mais do que ninguém o Thompson, embora tenha criticado a economia, a sociologia conservadoras, né, ao longo da formação da classe operária inglesa, que em vários momentos ele faz
a crítica não só ao, digamos, essa análise de base sobre a estrutura do ponto de vista stalinista, mas também toda a análise mais conservadora de seus avós sociólogos que estavam em evidência no final dos anos 50, começo dos anos 60. Né? Mas ao longo da sua vida ele procurou elementos de sociologia, de antropologia, para dialogar com a história. Eu acho que isso é super importante, né? Para a gente não deixar de pensar aqui na possibilidade desse diálogo que dê mais fundamentação às nossas pesquisas, aos nossos estudos. Né? Acho que é isso. E depois a gente pode continuar conversando. Obrigado. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria saber se tem mais alguém para fazer uma pergunta, uma colocação. Eu tenho uma rapidinha aqui para cada uma, na verdade, que os dois podem passar para ela. Enquanto isso, nós já temos mais inscritos, então vou ser mais sucinto. A primeira para o Eduardo, mas de novo os dois podem responder. Para falar sobre a questão mesmo, talvez a climática, que você pudesse falar mais um pouquinho, né, especificamente sobre, dentro dessa perspectiva, dessa contradição que você trouxe própria do capital, de se expandir e ao mesmo tempo ter os seus limites colocados aí, especificamente na questão dos recursos naturais, né, e essa contradição do movimento capital. Acho que no livro 1 mesmo, Marx chega a citar a questão do solo fértil, que isso não necessariamente seria algo positivo, benéfico para o capital, né? E falar um pouquinho disso, né, como que a partir dessa colocação, desse exemplo, a gente pode falar dessa questão dos recursos naturais dentro dessa perspectiva de exterminismo, né, que é o que a gente está explorando aqui mesmo, relacionando, né, claro, com a questão da extração do mais-valor, que você já passou um pouquinho. E a outra que eu acho que está um pouco relacionada também, mais talvez para o Ricardo, mas cabe para os dois, que dentro do que a gente tem falado aqui, explorado a questão da crise estrutural mesmo, do capital, que talvez seja uma referência que a gente tem colocado aqui, os autores que o Ricardo trouxe em sua fala, né, tanto o Giovanni Alves quanto o Ricardo Antunes especificamente, trabalham um pouco com isso, né, e até nesse texto mesmo citado de 2023 do Ricardo Antunes, ele fala sobre como a Covid, especificamente falando da plataformização do trabalho, como a Covid serviu como um laboratório para o capital, para ele desenvolver novas formas de exploração que fossem ainda, enfim, mais drásticas, mais precarizantes, né? Especificamente no sul global, mas isso também para o norte. E eu acho que esse elemento poderia ser algo importante para a gente pensar, também expandindo, né? Pensando nessa como que a gente pode utilizar essa categoria de exterminismo, mas também no sentido para a classe trabalhadora, não falando necessariamente, eu sei que a perspectiva é de algo que não se limita à classe trabalhadora, né, no exterminismo, foi bem trazido aqui, mas especificamente dentro desse contexto de crise estrutural, como que essa precarização do trabalho, de certa forma, dialoga, né, com isso. E aí, por outro lado, que eu acho que você já tocou, se quisesse falar um pouquinho mais, que é o foco mesmo do Thompson, né, como que a luta política precisa englobar a questão da possibilidade do fim, né? E é isso, assim, como que as lutas da classe trabalhadora hoje precisam relacionar a questão da precarização desse movimento de ataque do capital ao trabalho junto de uma possibilidade do fim mesmo, de superação do capital. Acho que tem mais gente para falar aqui, eu vou pedir só para se colocar aqui na frente.